Olá amigos, voltamos aí para mais um encontro, nosso quarto encontro na disciplina de Economia, nessas aulas de acompanhamento da Univesp. Muito obrigado aí para você que nos acompanhou até agora e não esquece, se inscreve no nosso canal, dá um like lá, não só no meu, mas dos outros professores. Tá joia? Dá um apoio para nós. Então nós vamos entrar nessa quarta aula para a gente fechar aí os princípios. No último encontro nós encerramos no princípio 6, paramos lá no princípio 6, ok? Então vamos lá. O princípio 6, ele falou dos mercados, que são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Positivo? Então agora nós vamos partir para o princípio número 7, que às vezes, o princípio 7 às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Ou seja, lembra da mão invisível que eu disse? Se a mão invisível é tão benéfica, por que precisamos do governo? Pense nisso. O governo ele serve como protetor para a mão invisível nos aspectos de direito à propriedade, promoção da eficiência e promoção da equidade? O que vocês acham? Promoção da eficiência, que nada mais é do que mitigar as causas das falhas de mercado. Situações em que o mercado por si só fracassa ao alocar recursos com eficiência. Externalidades, impactos das ações de um indivíduo sobre o bem-estar e de outros que não tomam parte da ação. Poder de mercado, a capacidade de um único agente econômico de influenciar significativamente os preços de mercado. Aí depois vem a promoção de equidade, onde volta a mão invisível. A mão invisível não garante que todos tenham comida suficiente, roupas decentes e atendimento médico adequado. Logo, as políticas públicas devem ter por objetivo uma distribuição mais equitativa do bem-estar econômico, certo? E na sequência a gente já segue para o princípio 8, que é o padrão de vida de um país, que ele depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Por que as diferenças de padrão de vida dos países são tão assustadoras? Já parou para pensar nisso? Por que a diferença do padrão de vida de um país é muito diferente, ou seja, é bem assustador para um outro? Um país que está lá embaixo e o outro está lá em cima. E a gente representa isso numa tabelinha, basicamente, que traz para nós a população e a renda mundial nos anos 2000. Nós temos aqui em 3 grupos, países pobres, intermediários e ricos. Renda anual per capita, porcentagem de população mundial e porcentagem de renda mundial. Então a renda anual per capita nos países pobres chega a 280. Nos intermediários, veja a diferença, 1.310. Já é uma diferença significativa, Agora, veja bem, nos países ricos passa para 18.340. A porcentagem da população mundial nos países pobres é de 40, nos intermediários de 45 e nos ricos, olha a diferença, novamente, de 15. E a renda da população mundial, nos pobres, ela é apenas de 3. Nos intermediários já dá um salto para 18. Mas nos ricos fica ainda mais assustador. Vai para 79. Então a gente consegue desenhar aqui a diferença, consegue enxergar a diferença dos países pequenos, dos países pobres, que estão aqui embaixo, para os países ricos que estão aqui em cima. Então a renda mundial nossa aqui é de apenas 3% nos países pobres. Já nos países ricos é de 79%. Esse é o impacto da nossa economia. Quando a gente analisa os diferentes padrões de vida, o padrão de vida dos países, a gente vê que realmente é bem assustador. E a gente pensa que essa resposta é surpreendentemente simples, que quase todas as variações do padrão de vida podem ser atribuídos
a diferença, né, as diferenças de produtividade entre países, ou seja, entre a quantidade de bens e serviços produzidos em uma hora de trabalho. Agora, já no princípio 9, a gente diz o quê? Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Então, em dezembro de 89, para vocês terem uma ideia, o último mês de governo Sarney, o nível de inflação chegou a 80% ao mês. Mas o que é inflação? Você me faz essa pergunta. E aí? Inflação é o aumento do nível geral dos preços da economia, basicamente. E o que gera a inflação? Em quase todos os casos de inflação elevada ou persistente, o culpado é o próprio governo, emitindo mais moeda do que a demanda de mercado. E por que o governo emite moeda? Justamente para cobrir os gastos públicos. Entendeu? Aonde que o bicho pega? Pensa bem aí.